Hoje eu vou te mostrar como que eu automatizei o envio de feedback para mais de 200 clientes dentro de uma agência de marketing. Eu tenho certeza que pelo menos uma vez por semana, você ou seu gestor tem que entrar em conta por conta, calcular todos os resultados daquele cliente, colocar em uma mensagem e enviar grupo por grupo, não é isso mesmo? E com essa automação que eu desenvolvi, isso daí está resolvido a partir de hoje. Essa automação ela é dividida em 4 etapas. Primeira coisa, a gente vai extrair todas as campanhas de cada uma das contas de anúncio vindo através da API do Meta. Depois, a gente vai separar as métricas primárias ali por objetivo de campanha, como mensagens. A gente vai calcular os custos de cada métrica primária, então o custo por mensagem e o custo por outras métricas que a gente também pode querer puxar. E por último, a gente vai publicar já tudo formatado para poder o gestor revisar ou enviar diretamente ali dentro do grupo do cliente. Da forma que eu desenvolvi, ela já está reconhecendo alguns tipos de campanha por padrão, alguns objetivos, que são o de engajamento ou venda, de reconhecimento ou tráfego e também algum exemplo aqui de palavra-chave, que nesse caso a gente utilizou para pegar campanhas que são de grupo VIP, que é basicamente ela manda as pessoas, ao invés de mandar a pessoa para entrar em contato ali com a empresa, ela já entra direto dentro do grupo. E esse tipo de campanha a gente reconhece ele através do nome da campanha, tá? Então basicamente o que a gente tem aqui? Essa automação ela é muito útil quando a gente roda ali, por exemplo, negócios locais, porque são campanhas mais simples, com objetivos normalmente bem parecidos, então a maioria das vezes é engajamento ou venda para mensagem mesmo, então a gente consegue padronizar o fluxo para conseguir pegar muitas contas, certo? A gente consegue fazer essa personalização com palavras-chave, então eu vou mostrar mais para frente, mas a gente consegue pegar qualquer tipo de campanha ali que eu consiga colocar uma palavra-chave ali em frente, eu consigo diferenciar, então isso fica muito bacana e você também consegue, obviamente, personalizar quais tipos de campanha que o fluxo vai reconhecer e quais métricas também que ele vai estar pegando. Então vamos lá que eu vou te mostrar etapa por etapa. Já aqui dentro da tela do Make, o que a gente vai ter, Lá no print anterior a gente estava vendo só um pedaço, na verdade, da automação, que era essa parte aqui, mas a gente tem uma parte mais para baixo, a gente tem uma parte mais para cima aqui também e o início dela. E agora eu vou explicar etapa por etapa. A primeira parte é justamente extrair essas informações. Então como que a gente faz isso? Nós temos uma planilha, basicamente a lista com, em cada linha ali, o ID da conta de anúncio, tá? Eu tenho um token da API do Meta, que fica guardado aqui dentro desse Data Store, e existe um outro fluxo que renova esse token a cada 59 dias, porque ele vai expirando a cada 60 dias, sem usar o token permanente, tá? Nós temos aqui um HTTP, que vai fazer um request, onde a gente vai usar aqui o endpoint da API para pegar o ID com o ID da conta, os insights daquela conta, trazendo ali por campanha, dentro do nível campanha. Então ele vai destrinchar para a gente, ele não destrincha exatamente ali conjunto, anúncio, ele vai destrinchar os resultados totais a nível da campanha, mas também é algo que você pode personalizar. E aqui ele vai trazer o objetivo, valor gasto, impressões, alcance, quais foram as ações que vieram dentro dessa campanha, o nome da campanha, o ID dela, e aqui no caso é para poder fazer a requisição, vem o Access Token, que a gente definiu aqui anteriormente nesse Data Store. Depois disso, tem um filtro aqui de ter acesso à conta, porque às vezes você tem que ter um usuário que vai ter acesso a todas as contas, que vai estar dentro das contas, porque senão vai dar erro. E aí tem um filtro aqui que se der o status code não tiver o 40, ele vai passar. Mas se tiver o 40, ele vai ficar, tá? Então ele para aqui, porque tem o erro, se eu não me engano, 402 e o erro 402 e 404, se eu não me engano, que ele vai barrar o fluxo. Então para isso não acontecer, a gente coloca esse filtro aqui. Logo aqui, a gente tem um parse JSON, que ele vai basicamente fazer o quê? Ele vai pegar esse HTTP que vai vir em formato de data ali e vai quebrar isso em várias informações, no formato que a gente consiga ter todos os elementos aqui dentro do Make. E aí eu vou definir, tá? Basicamente aqui todas as variáveis que eu vou utilizar. Eu não utilizo todas lá na frente, a maioria sim, mas tem algumas aqui que a gente só pega mesmo caso um dia queira utilizar. E eu baixei o microfone. Então a gente tem o valor gasto, alcance, impressões, mensagens. E a gente tem aqui, tem o 1 e tem o 2 e o 3, vocês vão entender por quê. Porque basicamente a gente tem alcance em 3 tipos, Como eu falei, eu estou mapeando 3 tipos de objetivos aqui dentro hoje, tá? Então eu tenho o alcance 1, que é, por exemplo, o alcance de engajamento e venda, alcance 2, que é o alcance de reconhecimento e tráfego, e o alcance 3, que é o reconhecimento ali de grupo VIP, que é a campanha que a gente tem aqui.
tá? Eu seto elas todas vazias, e vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho, tá? Depois a gente joga para um router aqui em cima, eu tenho outro filtro, tá? Só para a gente ter aqui uma outra planilha, na verdade, é uma outra planilha, não, desculpa, é uma outra coluna dentro daquela mesma planilha, que ela fala se tem mais de uma loja dentro da mesma conta, tá? Porque nesse caso a gente tem um cliente que tem uma conta de anúncio e 3 lojas diferentes. E isso é tratado dentro do CRM, dentro das outras estruturas, de forma separada. Então aqui eu coloco esse filtro para pegar só as lojas que são únicas, por enquanto, tá? E aí a gente entra aqui o seguinte, então na primeira etapa eu vou pegar, né, esses dados. Então beleza, extrair todos os dados. Aí a gente vem para 3 caminhos. A primeira parte vai ser aqui em cima, é onde a gente vai basicamente então quebrar todas as informações que vem lá de uma conta de anúncio. Então vem a conta de anúncio, vem todas as campanhas que tem dentro dela. Nesse iterator aqui eu vou quebrar, então eu vou separar essa informação toda em cada uma das campanhas. Então assim, são 4 campanhas dentro dessa conta de anúncio. Esse router aqui, ele vai ter 3 filtros, onde eu vou entender se é mensagem, se é impulsionamento ou se é grupo VIP. Então os filtros aqui é basicamente com base no objetivo e no nome da campanha. Então se o objetivo for link clicks, né, que é ali por exemplo o objetivo, né, o parâmetro interno para tráfego pago ou reconhecimento, né, ele vai passar e não tiver, por exemplo, a nomenclatura ali de grupo VIP. Já em mensagem, se o objetivo for engajamento ou se o objetivo for venda. E por último aqui, no grupo VIP, obviamente ali, né, se o objetivo, que no caso a gente utiliza aqui o objetivo de tráfego pago, e o nome tem que conter também a parte ali do grupo VIP. Tá? Então, cada uma delas vai vir para um outro router que ele vai pegar o seguinte, o valor gasto em cada uma ali das nossas campanhas, como que funciona? Ele vai somando esse valor. Então assim, se eu tenho 3 campanhas de mensagem, ele vai somar campanha 1, campanha 2, campanha 3. Então basicamente ele vai rodar, né, todas as vezes para cada uma das campanhas que passarem por esses objetivos e vai pegar as métricas. Então assim, mensagem, ele pega aqui mensagem, ele pega o valor gasto, e aqui por último ele só me dá um sinal de que esse braço do router ele rodou, porque eu uso isso lá na frente como filtro. Eu vou apresentar para você aqui na calma, tá? Mas basicamente como que funciona essa lógica de eu ter definido as variáveis aqui no começo anteriormente, aqui e deixado elas vazias, e depois eu vou setar elas aqui em cima. Porque o Make ele não tem uma questão de loop tão fácil como o N8N. Então como que eu faço? Ele vai rodar a primeira campanha, ele vem aqui, a variável que eu pego aqui ela, ó, eu vou pegar a variável que eu defini lá atrás, ela está vazia. Na hora que ela está vazia, eu vou setar ela com o primeiro valor, setado. Na hora que ela rodar para a próxima campanha de mensagem, ele vai pegar e ela vai estar com o valor atualizado. E aí eu vou somar, né, eu vou somar aqui com o próximo resultado. Então assim, todas as vezes que ele vai executando, ele pega o valor anterior e soma, aí guarda. Aí pega o valor anterior, soma e guarda, entendeu? Ele vai acumulando ali. Então assim, tem 5 campanhas de mensagem, ele vai somar as métricas de todas, mensagens, valor gasto, tudo isso certinho, tá? E essa parte, como eu falei, eu uso como filtro, que ele só basicamente coloca se mensagem executou, sim ou não. No caso, o não existe porque se ele não executar esse braço aqui do router, né? Essa parte aqui, ó, se ele não for executado, essa variável já vai estar vazia. E aí eu consigo utilizar isso de filtro lá na frente. O mesmo processo acontece com todas as métricas aqui embaixo, tá? Aqui nesse iterator, basicamente eu pego as ações. Então toda campanha ela traz as ações pra gente e dentro lá vai ter diversas ações. Então vai ter conversas iniciadas por mensagem, curtidas, comentários, compartilhamentos. Tudo isso puxa. E aí eu coloco aqui um filtro, né, que o evento, né, o action type, tem que ser esse daqui, que é, por exemplo, de mensagens iniciadas. Como que eu faço essa conferência, tá? E você pode fazer para poder explorar um pouquinho mais. Você vai entrar na conta de anúncio, numa campanha específica, vai selecionar o mesmo período que eu defini aqui, que no caso foi os últimos 7 dias, que é aquele padrão do Facebook, né? E aí eu vou comparando, né? Então eu abro lá todas as métricas e vou entendendo qual que está batendo aqui, vou fazendo os testes. Então, por exemplo, mensagem é esse daqui, cliques no link é link clique, tá? E aqui também eu uso o link clique, que é a mesma coisa no caso da campanha de grupo VIP. E aí esse fluxo você pode aumentar aqui quantas vezes você quiser para pegar outros tipos de campanha, né? Isso é bem tranquilo, tem vários parâmetros que você pode utilizar para fazer essa segmentação. Depois que a gente já pegou então ali, né, todas as métricas principais, então quanto que a gente investiu em cada tipo de campanha, digamos assim, e quanto que a gente teve de resultado, né? Então, por exemplo, quanto que a gente investiu em campanha de mensagem e quantas mensagens nós tivemos,
a gente vai descer um pouquinho aqui para a nossa segunda parte. Então ele desce aqui e sobe aqui nesse outro router. Aqui a gente vai calcular os custos, né, dessas métricas. Então, por que esse fluxo ele é tão grande aqui? Porque a gente tem algumas combinações. Então eu preciso ter, por exemplo, aqui, olha, ele vai calcular de forma separada, mas antes de eu mostrar, deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para entender, né? Basicamente, ele vai pegar todas as variáveis que a gente definiu lá em cima, vai guardar elas aqui dentro desses data stores, que são, né, um banco de dados padrão ali do próprio Make. É muito melhor para você utilizar ele de forma descartável, tá? Então lá no final a gente vai limpar ele. Mas basicamente aqui, o que a gente vai ter? A gente vai guardar, então, ó, valor gasto, valor gasto, valor gasto e os resultados, tá? Então são os 6 que a gente define lá em cima, beleza? Guardamos eles. Aí agora a gente vai utilizar desses valores que a gente calculou antes para poder calcular os custos. Então aqui, ó, custo por mensagem, custo por clique e custo por clique das campanhas de grupo VIP. Por que a gente tem tantos fluxos assim? Porque a gente tem todas essas combinações. Eu posso ter só mensagem, só impulsionamento e só grupo VIP. Eu posso ter impulsionamento e mensagem, eu posso ter grupo VIP e mensagem, eu posso ter grupo VIP e impulsionamento, eu posso ter os 3 aqui juntos também, tá? E basicamente isso daqui, essas sequências aqui, ó, todos esses que estão em transparente, né, eles são módulos de erro. Então se dá erro aqui em uma dessas métricas, ele tenta de novo e basicamente eu vou tirando as métricas aqui. Então, por exemplo, o primeiro, ele vai tentar colocar aqui, calcular, né, e colocar a métrica VIP, VIP custo por clique. Se der um erro, ele vai vir para a próxima e aí ele vai tentando tirar o que está dando erro. Então, basicamente, por que isso acontece? Muitas vezes, ou não rodou aquele tipo de investimento, ou deu algum erro mesmo. Isso daqui é porque, como ele roda muitas contas, tipo mais de 200 contas mesmo, não dá para ele parar no meio do caminho. Ele fica 20 minutos esse fluxo executando, né, todas as contas. Então, para ele não dar erro, a gente ignora esse fato que dá erro aqui. Então, assim, algum dos cálculos de custo ele deu errado. Pô, não vou perder tudo que eu executei até agora. Então, ele coloca um valor fictício. Então, por exemplo, e era para mostrar ali o custo por clique. Se dá erro, ele vai mostrar 9,999, só para realmente quem vai revisar o feedback antes de mandar, bater o olho e saber que teve algum problema, ele vai lá, faz na mão, vê o que aconteceu e faz esse ajuste. Então, assim, esse fluxo em específico, né, que a gente vai chegar agora nessa parte aqui final, ele não envia direto no grupo do cliente, mas você pode fazer isso, porém a gente preferiu fazer essa revisão antes, até porque o pessoal tem que colocar dados de vendas também, né, e outros tipos de informações, para personalizar um pouquinho mais ali no feedback, mas dá para a gente mandar tranquilamente, tá? Mas basicamente o que ele faz aqui? Ele calcula, né, o custo por cada uma das métricas e ele guarda isso dentro do Data Storage. Depois que ele faz isso, a gente desce aqui para o último passo, né, para a quarta etapa, que vai ser justamente formatar isso, né, da maneira correta ali e colocar dentro do ClickUp, que aqui no caso é a ferramenta de gestão operacional dessa agência, tá? Aqui a gente vai então puxar, né, todos os registros, tá bom? Então eu puxo aqui cada um desses registros que eu defini lá em cima. Aqui, por exemplo, né, a gente sempre coloca a chave que eu coloquei, sempre foi o ID da conta, que é algo que sempre tem que ter, underline, mensagem, valor gasto. Aí aqui, por exemplo, ID da conta, underline, mensagem, mensagens. E aí você tem um identificador padrão, você pode personalizar ele também de acordo com o que você quiser, mas basicamente ele guarda aqui em cima e aí eu puxo ele de novo aqui embaixo, tá? É basicamente isso. Depois disso, a gente tem algo importante aqui, porque aqui já é um extra aí que vai variar muito de acordo com o projeto. Essa agência ela tem uma área dentro do ClickUp, uma lista de tarefas, onde tem ali cada feedback de cliente. E ele já fica meio que com uma recorrência. No caso, não existe a recorrência interna dentro do ClickUp, porque o fluxo já está com a recorrência de rodar a cada 7 dias. Mas o que ele faz? Ele vai listar todas as tarefas que já existem, né, de feedbacks, que já estão existentes lá dentro daquela lista do ClickUp. E aí ele vai pegar cada um aqui e ele vai passar nesse router. Esse router, basicamente, a gente tem 2 caminhos. Um caminho é, se já existe, então assim, se essa tarefa do feedback do cliente tal, ela já existe dentro do ClickUp, ele só atualiza ela, tá? E se ela não existe, ele vai criar a tarefa, entendeu? Então é basicamente isso. E aí, por exemplo, se hoje não existia uma conta que já tinha rodado um feedback antes, né, um novo cliente, por exemplo, ele vai... Boa, tava me ligando aqui. Ele vai criar uma nova task,
beleza, hoje, né? E daqui a 7 dias, na próxima vez que ele for executar, ele já vai ser encontrado. Então ele vai para o outro router aqui. E aí como que funciona? Basicamente ele vai colocar aqui dentro o comentário, tá? Eu faço da seguinte maneira, né? Ele edita a descrição da task com os resultados, mas ele também posta sempre um comentário, para que depois, né, sempre que alguém quiser acompanhar os resultados a cada 7 dias, eu possa voltar ali nos comentários da tarefa e ver ali, né, quais foram os resultados semana por semana. Então aqui basicamente, ó, ele vai ter essa parte do CAP, no caso essa conta aqui não está conectado. Deixa eu ver se aqui ele mostra, não vai mostrar o texto para vocês, mas basicamente é uma mensagem padrão ali de feedback. E depois, né, que eu faço a edição na descrição da task e também posto comentário, basicamente ele vai dar um delete em todas as informações que foram guardadas no Data Storage, tá? Isso é muito importante. E por último ele dá um sleep também, ali hoje de 15 segundos, porque ele roda 200 contas, tá? Então assim, dá um limite de requisições do ClickUp, então eu fui testando, me ferrando bastante ali, né, porque travava a execução, então assim, tava 20 minutos rodando, aí dava erro. Aí eu tinha que ver quais contas que já tinham rodado para rodar só as restantes, mas assim, esse sleep ele funciona bem para não atingir ali o limite de requisições do ClickUp, né, de alterações ali via API, então ele funciona super bem. Então no final, basicamente ele limpa todas essas informações aqui que foram adicionadas, elas são limpadas para o próximo fluxo. Então, como que funciona, né? É bem robusto, tem muita coisa que vai acontecer, mas basicamente aqui quando ele puxa da planilha, ele vai puxar 200 linhas. E aí ele vai executar esse fluxo todo para cada uma das linhas. Entendeu? Então assim, executou tudo para uma linha. Aí ele limpa tudo daquela linha, executa de novo tudo para a próxima linha. Então, dessa forma a gente consegue executar. O último ponto que eu quase ia esquecendo aqui, na verdade, é de mostrar os filtros dentro de cada uma dessas rotas, né? Então, tanto aqui nessa parte, onde calcula e guarda os custos, quanto também aqui embaixo para poder mandar. Como que funciona na prática, né? Aqui dentro a gente tem o comentário, a formatação, né? Então o modelo da mensagem que é enviada para o cliente. E a gente tem que ter uma variação, porque se tem mensagem é um tipo de modelo, se tem mensagem em impulsionamento é outro tipo. Então, por isso que tem, né, cada uma dessas rotas aqui. E como que funciona o filtro, né? Mostrar aqui rapidinho, que basicamente a gente tem, ó, só impulsionamento, a gente sempre vai usar aquela variável que a gente definiu lá em cima, na segunda parte do fluxo, né? Que é se rodou. Então, rodou impulsionamento? Se for igual a sim, e mensagem for igual a sim, né? E os outros aqui for igual a não, aí vai ser só impulsionamento, por exemplo. E aí, basicamente... esse aqui, na verdade, que eu tinha clicado era impulsionamento e mensagem, eu acho, né? Mas aqui você tem, né? Então, tudo já descrito, ó. Tem mensagem e impulsionamento. Então, mensagem tem que ser igual a sim, impulsionamento tem que ser igual a sim. Valor total não pode ser igual a zero. Então, assim, se o resultado trazer zero, significa que a campanha não rodou, então a gente não considera, né? E também o VIP ele não pode existir, porque se ele não rodou lá em cima, ele não vai existir. Tá? Então a ideia dos filtros aqui basicamente é essa, tá? Então você consegue ter isso daqui e tem o último também que é de erro na API. Então se deu erro lá atrás, mas por conta daquele fluxo lá em cima que a gente coloca, a gente consegue barrar isso, né? Mas se quando estava passando isso antes, né, trazia a informação lá pro gestor, ó, tá dando erro lá, né? E aí que trazia a causa do erro também, ó, tá dando erro por conta disso e disso. E também tem aqui, ó, não investiu. Então se na conta não teve nenhum gasto, chega lá o feedback, só que fala que não teve nenhum investimento. Ficou alguma dúvida em relação ao feedback automático? Esse fluxo, né, bem complexo ali, demorou um tempinho para desenvolver, mas assim, facilitou demais, né, porque a gente sabe que o gestor, né, e muita gente precisa toda sexta-feira, nesse caso aqui, né, toda sexta-feira tinha lá que abrir, 200 contas, calcular cada um ali na calculadorazinha, somar as campanhas e tudo mais. Então assim, isso veio da necessidade real. O pessoal ficava, por exemplo, a parte da manhã toda e até um pouquinho da parte da tarde fazendo tudo isso para depois, né, ir resolver outras demandas. Então a gente conseguiu otimizar assim, de forma absurda, de forma drástica realmente o tempo da equipe e obviamente, né, isso vai trazer mais retorno ali e mais produtividade para a equipe, tá? E se você gostou do vídeo, do fluxo e quer ter acesso a ele, eu deixei aqui embaixo na descrição o link de um formulário para você poder cadastrar bem rapidinho e poder ter acesso a ele. E se você gostou do vídeo, siga aqui para poder acompanhar mais vídeos, dá uma força, segue lá no Instagram também, eu sou o Martins e a gente se vê por aí. Falou!